paz do Senhor e boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar neste momento, começando aqui na nossa igreja matriz, nosso culto online. E eu quero dizer para você que é bom nós estarmos adorando o nome do nosso Deus. Estamos adentrando a sua casa, a sua residência, ao meio da sua família, nesse momento em que a nação está vivendo de forma atípica. E eu gostaria de começar fazendo uma oração ao nosso Deus, para que Ele nos guarde, nos proteja e continue nos abençoando e livrando-nos de todo mal. Ore comigo, curve a sua cabeça da forma que você está e ore comigo. Poderoso Deus e Pai, Senhor que está nos céus, nós te adoramos, meu Deus, e te louvamos por mais uma vez estarmos diante da Tua presença. Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o livramento, Tu és o socorro presente. Tu és aquele que há de vir sobre as nossas vidas e que virá e que já está conosco, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando. Deus, olha para a nossa nação, olha para as nossas vidas, olha para a Tua igreja, Senhor, olha para as autoridades constituídas, meu Pai. Olha, Senhor, para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que bom estarmos juntos aqui nesta noite para partilharmos da palavra do Senhor. Eu tenho um texto na palavra de Deus que eu gostaria de ler para você agora, antes de começar a nossa caminhada. Gostaria de ler um texto na Bíblia Sagrada, que está no Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 5, versículos 12 até o 16, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, para ser por ele curado de suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os lugares desertos e ali orava. A palavra de Deus nos mostra Jesus curando um leproso, que estava carente, tinha uma enfermidade e precisava de uma cura. Nós estamos vivendo dias em que as nações, o mundo, as pessoas estão necessitando de cura e de restauração. E nós estamos aqui para isso, para ministrar dentro do seu coração, dentro da sua casa, uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma palavra de ânimo sobre as nossas vidas, porque o Senhor é o nosso guarda fiel, é o nosso protetor, e Ele não deixará que nada venha acontecer sobre as nossas vidas. Nós vamos nesse momento estar ouvindo o louvor. O Elton, o evangelista Elton, estará adorando ao Senhor com um louvor nesta hora. Queridos irmãos, a paz do Senhor, que nessa noite a maravilhosa graça do Senhor possa te alcançar, a você e a sua família, aonde quer que você esteja. Eu te convido para que nesse momento nós possamos adorar aquele que vive, aquele que reina e aquele que está conosco e estará conosco até a consumação dos séculos. Deus enviou seu Filho amado para me salvar, me perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei
Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que as nossas vidas está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia. A minha vida, a sua vida, a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. E Ele nos guarda. Praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta é a palavra de Deus para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, para todos nós. E nós vamos continuar adorando o nome do Senhor. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo a última hora da igreja na face da terra. Os sinais agora mostram que Cristo já volta. E nós vamos então continuar adorando o nome do Senhor, continuar aqui falando do amor de Deus, falando do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos aqui ouvir mais um louvor. E depois desse louvor nós já estaremos ouvindo a poderosa palavra de Deus. Deus tem uma palavra aos nossos corações neste dia, nesta noite. Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem uma palavra para todos nós. Fique em espírito de adoração, não saia daí. Aproveite esse tempo em que Deus lhe deu para estar adorando a Ele, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de separação. Nós podemos nos aproximar mais de Deus e receber de Deus a vitória sobre as nossas vidas. Deus falará aos nossos corações mais uma vez. Profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, que nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar.
Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia. Plantados no Senhor, rios de águas vivas fluirão do teu ventre, e você será um manancial a jorrar para a vida eterna. Nós vamos neste momento estar ouvindo a ministração da palavra de Deus. Prepare o seu coração, junte sua família, esteja com seus filhos juntos aí. Nós vamos estar agora ouvindo a poderosa palavra de Deus com o pastor Silas Batista. Ele nos trará o recado de Deus neste dia para as nossas vidas, para edificação, para conforto e para a exaltação do nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar o pastor Silas Batista para estar agora nos trazendo a mensagem da palavra de Deus. Pastor Silas. Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer um convite a todos que estão nos vendo agora por meio da internet. Você que está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, que você possa convidar a sua família para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Eu acredito que esse momento em que nós estamos vivendo é um momento de crise, mas esse momento de crise, Deus, através da sua grandeza, através da sua soberania, está nos dando uma oportunidade de crescimento, oportunidade de estar em família, oportunidade de estar mais perto dos nossos filhos, estar mais perto da nossa esposa. Deus está nos dando uma oportunidade muito grande. Eu pergunto a você nesta noite, quando falo de oportunidade que Deus está nos dando, a pergunta que eu faço a você é a seguinte: quanto tempo faz que você não tinha ou não estava tendo tempo para estar com a sua família? Qual foi a última vez que você fez um culto doméstico com os seus filhos? Qual foi a última vez que você teve o tempo de ir para a cama um pouco mais cedo, deitar com a sua esposa e bater um papo? Qual foi a última vez? Por isso eu digo que em meio a esta crise, Deus está nos dando uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de estar em família. Acredito eu
que nesse momento de crise, nesse momento em que nós estamos vivendo de quarentena, onde as famílias precisam estar em casa, as famílias precisam estar juntas para que a gente possa vencer esse mal. Esse momento ele é especial. Você pode estar resgatando muitas coisas que às vezes você deixou passar, às vezes você esqueceu, e Deus está nos dando esta oportunidade. Gostaria de estar meditando nessa noite com você em um texto das Sagradas Escrituras, onde Jesus Cristo, no período em que ele viveu, que ele passou por esta terra, ele nos ensinou, através dos seus discípulos, usando uma pedagogia que ela é infalível. Jesus ensinava por palavras e Jesus ensinava por ações. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 13. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, aí na sua casa, com seus filhos, toda a família reunida, para que a gente possa absorver melhor a palavra de Deus. Então, nós vamos começar Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 13. Veja bem, o primeiro versículo, interrompa só um pouquinho, Carlinhos, por favor, a gravação, porque eu vou estar lendo todo o conteúdo, pastor, na medida que for falando. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 13. Eu gostaria de estar estudando um pouquinho, lógico, de uma forma muito simples, esse texto, mas com certeza ele vai estar agregando valores à sua vida, à sua casa, principalmente à sua vida espiritual. Observe bem que o primeiro versículo, que é o 13, diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando e... Errei a leitura. Vou começar do versículo 13 de novo, pode ser? Tá. Vamos lá. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 13. Diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. Verso 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, para com ela, curou os seus enfermos. A primeira coisa que nós percebemos neste texto é que Jesus, ele se ausenta do fluxo, ele quer ter um momento a sós. Por que que Jesus queria esse momento a sós? Por uma simples razão. João Batista tinha acabado de morrer. Herodes tinha mandado matar João Batista. Os discípulos de João, eles sepultam o corpo de João Batista e levam a notícia a Jesus. Jesus era parente de João Batista. Então Jesus, com um sentimento humano de tristeza, de angústia por aquele fato ocorrido, Jesus quer se ausentar para um lugar deserto para que ele pudesse ali estar a sós. Porém, a multidão ou as multidões ficaram sabendo. O texto está dizendo, versículo 14, que as multidões ficaram sabendo que Jesus tinha se ausentado para um lugar deserto. As multidões se reúnem e vão até Jesus, conseguem descobrir onde Jesus estava. Quando Jesus aporta-se no lugar onde ele havia determinado, Jesus olha e vê as multidões se aproximando. Quando Jesus viu as multidões se aproximando, ele sentiu compaixão daquele povo. Ele sentiu, ele desenvolveu a empatia por ver o sofrimento daquele povo. A Bíblia diz, versículo 14,
que Jesus curou a todos. Observe bem, versículo de número 15. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Versículo 16. Jesus, porém, lhes não é mister que vão, dai-lhes vós comida. Jesus, nesse momento, ele está desenvolvendo a sua pedagogia, ensinando os discípulos como eles deveriam proceder em momentos de crise. A multidão estava desesperada, querendo uma palavra, querendo uma cura. A multidão agora está distante da cidade. Os discípulos, olhando com a ótica humana, não conseguem ver a solução para o problema da fome. Os discípulos vão até Jesus e dizem: Jesus, já é tarde, a noite está chegando, é muita gente que tem aqui. O Senhor precisa despedir essa multidão para que eles vão para suas casas ou para os vilarejos e comprem alimento para que eles possam saciar a fome. Jesus ensina aos discípulos, dando a eles uma responsabilidade. Jesus disse: não mandem ninguém embora, vocês precisam providenciar comida para o povo. Jesus está ensinando os discípulos, e agora os discípulos apresentam a Jesus alguns elementos para a comida. A Bíblia diz, versículo 17: então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Observe o que Jesus faz. Jesus disse: então traga o que vocês têm até a mim. E eles trouxeram os 5 pães e os 2 peixes. E Jesus agora faz com que a multidão se assentem na relva. Versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. O que é que nós aprendemos aqui, nestes versículos? Aprendemos que Jesus jamais vai deixar aqueles que se aproximam dele passar por necessidade. Jesus está ensinando os discípulos. Jesus está aqui usando a pedagogia, tanto ela verbalizada quanto ela em ação. Ele está agindo, ele coloca uma responsabilidade sobre os discípulos, dizendo: vocês precisam providenciar comida para esse povo. Aí Jesus coloca eles para sentar toda a multidão, para sentar sobre a relva. Os discípulos trazem os 2 elementos e Jesus agora dá graças ao Pai. Jesus ora a Deus, pedindo a Ele que abençoasse aquele momento. O que nós aprendemos aqui, meus queridos? Em momentos de crise, em momentos de angústia, às vezes nós olhamos para os lados e não conseguimos ver saída. Às vezes nós olhamos para todos os meios e não estamos visualizando uma válvula de escape. Olha o que Jesus faz. Jesus não perde o controle. Ele também inspira os seus discípulos nesse momento a não perder o controle. Jesus ora e naquele momento o pão, o peixe e o pão, ele é multiplicado. Mas percebam que quando Jesus coloca a multidão para se assentar sobre a relva, Jesus estava ali fazendo uma mesa no deserto, porque o lugar que eles estavam era deserto. Jesus prepara uma mesa no deserto. Jesus está dizendo através deste ensinamento que ele pode sim fazer algo extraordinário em nossas vidas. Jesus pode fazer algo extraordinário dentro da sua casa, lá na sua mesa. Quando você senta à mesa com seus filhos, com a sua esposa, quando você está à mesa, você
pode sim apresentar a Jesus aquilo que você tem. Eu tenho uma palavra de Deus para você agora. A palavra de Deus que eu tenho para você é esta: não vai faltar na sua mesa. Não precisa ficar alarmado. O Deus de Israel, o nosso Deus, Ele está cuidando da sua casa. Ele está cuidando da sua família. Às vezes você olha a mídia trazendo notícias e mais notícias, que o mundo está em colapso, que esta enfermidade que está se espalhando está matando muita gente, mas creia, o nosso Deus está cuidando da sua família. O nosso Deus está cuidando da sua casa. Não se preocupe, não se alarme. Você precisa manter a calma. Jesus manteve a calma. Os discípulos manteve a calma nesse processo. Jesus prepara a mesa, coloca todos assentados. Jesus dá graças ao Pai por aquele alimento que ali estava. O nosso Deus multiplicou aquele alimento, tanto que todos se alimentaram, todos ficaram saciados. E aí, o versículo de número 20, você pode acompanhar na sua Bíblia, está dizendo o seguinte: e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Observe esse milagre que o Senhor Jesus fez. Aqui Jesus estava ensinando os discípulos. Aqui Jesus estava ensinando a multidão. Jesus estava dizendo: todos aqueles que se aproximam de mim, eu não vou desamparar. Eu não vou deixar na mão. Eu não vou deixar sozinho. Creia nisso, meu querido. Creia nisso, minha querida. Creia que o Senhor Deus está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família, está cuidando dos pormenores da sua casa. Vamos seguir em frente. Versículo de número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Algumas versões diz que e logo ordenou, e logo Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e começar a navegar. Observe bem aqui um detalhe nesse texto. Há momentos na nossa caminhada, há momentos na nossa vida em que o Senhor Jesus, Ele nos obriga a entrar por algumas vielas da vida para Ele fazer com que a gente entenda que Ele é Deus e que Ele tem o controle de todas as coisas. Observe que Jesus, Ele obriga os discípulos a entrarem no barco. Os discípulos obedecem à voz de Jesus e começam a navegar. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Eu faço uma pergunta a você nesta hora, nesse culto abençoado que nós estamos tendo hoje. Jesus precisava orar? Jesus, sendo Deus, precisava orar? Lógico que não. Então por que Jesus orou? Jesus orou para ensinar a nós, os seus discípulos e todos aqueles que acreditam em sua palavra, que a oração é o meio eficaz de comunicação que Ele deixou para o homem ter com Deus. Então, quando eu quero falar com Deus, eu preciso fazer exatamente como Jesus ensinou. Jesus, Ele despede a multidão, os discípulos estão no lago, dentro do barco, e Jesus sobe ao monte para orar. Jesus está ensinando aos discípulos e a nós, aqui neste momento, que há momentos na vida que é importante a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Deus. É o meio de comunicação que nós temos, é a oração. A oração é o meio que nós temos de comunicar com Deus.
Jesus está ensinando isto aqui. Os discípulos já estavam em alto mar. Jesus já tinha despedido a multidão. E agora ele, Jesus, sobe ao monte para orar. Vamos seguir o texto. Verso 24. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Observe que o versículo 22, Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco e a começar a navegação. Jesus despede a multidão e vai orar. Mas no período em que Jesus está orando, o mar está revolto, as ondas estão bravias e os discípulos estão apavorados, porque eles estavam em alto mar, apesar de que a grande maioria dos discípulos de Jesus eram acostumados com barco e com água, porque eram pescadores. Mesmo assim, eles estavam assustados por causa do vento e por causa das ondas que estavam revoltas, e as ondas estavam invadindo a embarcação. Jesus, ele vai para a oração ao entardecer. E a Bíblia diz, no versículo de número 25, acompanha aí na sua Bíblia, versículo 25 diz o seguinte: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Observe que Jesus coloca eles para navegar, estava escurecendo. Jesus vai orar. Os discípulos já estão em alto mar. Só que por volta das 3 horas da manhã é que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, que Jesus começa a ir em direção aos discípulos. À tardezinha, passa boa parte da noite, os discípulos estão afadigados, o vento está revoltado, as ondas estão batendo no barco, eles começam a entrar em desespero, porque Jesus não aparece, o vento está forte, parece que não tinha mais saída. Às 3 horas da manhã, o versículo 25 diz que na quarta vigília da noite, Jesus começa a caminhar em direção aos discípulos. Percebam que o versículo 26 diz: e os discípulos, vendo-o caminhar entre o mar, ou sobre o mar, melhor dizendo, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Os discípulos estavam com Jesus, os discípulos conheciam Jesus, mas em meio à adversidade, em meio aos problemas, aos vendavais, eles não conseguiram ter uma visão nítida de quem era Jesus. O que é que nós aprendemos aqui, meus queridos? Nós aprendemos que em meio à crise, nós não podemos apavorar, nós não podemos nos alarmar, porque se a gente ficar assustado por demais, se a gente perder o controle da situação, Jesus vai chegar para nos ajudar e nós não vamos reconhecê-lo, nós não vamos perceber que Jesus está do nosso lado. Os discípulos, apesar de serem homens que estavam acostumados com o mar, que estavam acostumados com embarcações, Jesus chegou, o vento estava revolto, as águas estavam revoltadas, batendo contra a embarcação deles, por causa do nervosismo, por causa da falta de controle e de equilíbrio emocional. Eles perderam o controle, Jesus estava chegando e eles não estavam reconhecendo Jesus. Nesta palavra, nós aprendemos que nós, como crentes, como homens e mulheres de Deus, como família cristã, como a igreja de Jesus Cristo que está nessa terra, nós precisamos manter o equilíbrio. Enquanto a mídia está fazendo um grande barulho, enquanto aquelas pessoas que não conhecem a Deus estão alarmados, nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos estar centrados, precisamos estar equilibrados, precisamos manter a nossa família refugiada em Cristo, porque o Salmos 91, versículo de número 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, observe o que esse Salmo está nos dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará.
O salmista está nos alertando também que nós, ou se nós, entendermos o que a Bíblia está nos ensinando, nenhuma praga chegará até a nossa casa, nenhuma praga chegará até a nossa família. Lógico que nós temos que ser prudentes, não é porque a Bíblia diz que nenhuma praga não chegará até a nossa casa, que nós temos que ser imprudentes com as leis dos homens. Nós precisamos cumprir à risca aquilo que os governantes estão colocando para nós. Porém, nós também temos a certeza de que o nosso Deus está cuidando de cada um de nós. O Senhor Deus está cuidando da nossa família. Não se preocupe, não se alarme. Mateus capítulo de número 6. O Senhor Jesus falou e o evangelista registrou. Versículo de número 33. Jesus disse: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que eu estou citando esse texto? Porque a grande agonia do pai de família, da mãe de família, é com o sustento da sua casa, é com aquilo que os filhos vão alimentar no amanhã. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não se alarme. O nosso Deus, que é poderoso, está olhando para a sua família, está olhando para a sua casa. Há uma proteção divina sobre a sua família e sobre a sua casa. A Bíblia nos ensinou, Jesus nos ensinou que nós precisamos acreditar. O Senhor Deus, Ele faz mesa no deserto. O Senhor Deus multiplica o pouco em muito. O Senhor Deus cura as nossas enfermidades. Então creia, Jesus está no controle da situação. Nós não perdemos o controle, porque o nosso Deus continua e sempre continuará no controle de todas as coisas. Eu quero convidar você agora, sentadinho como você está aí na sua casa, para que você possa fechar os seus olhos. Se possível, pegue na mão da sua esposa, pega na mão dos seus filhos e vamos fazer uma oração juntos, para que Deus possa continuar nos abençoando. Feche os teus olhos como você está. Senhor Deus dos céus e da terra, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos na Tua presença. Senhor Deus, nós estamos vivendo um momento ímpar em nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento que nós não previa, mas a Tua palavra já previa isto, que a peste se espalharia. Papai amado, neste momento eu oro juntamente com a Tua igreja, que está aí do outro lado, através das redes sociais, que o Senhor possa, ó Deus, se compadecer do Teu povo, que o Senhor possa continuar abençoando, ó Deus, a Tua igreja, que o Senhor possa, papai amado, operar maravilhas no meio da Tua igreja. Pai, eu te peço a proteção dos céus sobre a vida desta família. Eu te peço a proteção dos céus sobre a vida dos nossos idosos, dos nossos irmãos que já estão mais avançados em dias. Proteja, Senhor, os nossos irmãos. Proteja, papai amado, o nosso Brasil. Proteja, meu Deus, a humanidade. Senhor Deus, nós sabemos e estamos vendo que este mal, ele veio, ó Deus, para ceifar muitas vidas. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, abençoe a nossa nação. Abençoe a humanidade e, principalmente, abençoe a Tua igreja que está prostrada diante da Tua face, clamando ao Senhor por misericórdia. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse link para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus por meio das redes sociais. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Edmundo. Obrigado, pastor Silas. Olha que palavra abençoada. Eu aprendi muito nesta noite, aprendi muito nesta ministração. Deus é o Deus que prepara a mesa no deserto. O povo estava faminto, Deus multiplicou. Mas Ele também é o Deus da tempestade, da provisão, no momento da angústia e da aflição.
O barco estava sendo açoitado pelas ondas e o Senhor acalmou ali e trouxe bonança. Da mesma forma, mesmo em meio a este deserto, Deus tem provisão para nossas vidas. Em meio a essas tempestades, Deus tem calmaria para cada um de nós. Fica esta palavra aos nossos corações nesta noite. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. E vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo pela família, intercedendo pela nossa cidade, intercedendo por essa nação, intercedendo por este país, intercedendo pelo mundo, porque em tempos de crise, a oração é a resposta de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe, continue aí nos assistindo, continue partilhando conosco, participando aí desses links. Visite o nosso site, www.naçãomadureira.com.br, e siga-nos nas redes sociais. Deus abençoe a todos. Nós estamos terminando aqui este momento, agradecendo pela sua visita, pela sua participação, por você estar conosco, por nos acompanhar neste momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos